Não tem outro amigo melhor. Tem situações, irmãos, que a gente passa, que a gente acaba ficando sozinho, os amigos se afastam da gente, os parentes se afastam da gente, todo mundo se afasta. E tem momentos que a gente se vê sozinho nesse mundo. Mas nunca se esqueça que nosso melhor amigo é Jesus. Ele sempre vai estar de braços abertos para você. Amém? E é isso que a gente vai estar hoje falando aqui. Então, João 15. Coloca para mim no telão aí, João 15. Todo mundo achou? Posso ouvir aqui um glória a Deus? Então, João 15, 13. Ele diz assim, ó: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém? Então nós vamos estar falando sobre isso. No versículo 16, ele fala: Deus nos escolheu para ir e dar frutos. Irmãos, é como a gente se fosse, na verdade assim, uma ilha, ela sempre fica num ponto isolado de tudo. Tente imaginar isso, uma ilha, ela fica lá num ponto isolado de todo mundo, isolado de tudo. Mas ninguém pode ser como uma ilha, então a gente não pode ser como uma ilha isolada. Precisamos nos relacionar com as pessoas, como o oceano que molha ao mesmo tempo diversos lugares. Então a gente não tem que ser como uma ilha, a gente tem que ser como realmente um oceano. Está molhando a todos, estarmos sempre à disposição de todos. Porque nós lemos aqui que Deus, Ele deu a sua vida por amor de cada um de nós. E Ele nos chama de servo, Ele chama nós de amigos. Amém? Jesus, Ele viveu no nosso meio e também teve amigos. E a gente sabe que foram os discípulos, 12 discípulos. Discípulos são seguidores, pessoas, amigos, caminham juntas. Eles comiam junto, oravam junto, cantavam, e quando andavam pelas ruas, aprendiam a palavra de Deus conversando. Então, ter amigos, a gente tem que ter amigos, irmãos, para isso, como os discípulos que Jesus tinha como amigos. Mesmo quando você está na rua, você não está na igreja, mas está caminhando com um amigo, como você é cheio de Jesus, você vai falar da palavra de Deus. Então, uma sementinha que você planta é uma palavra que você está dando no coração daquela pessoa. Então a gente precisa ter amigos. Irmãos, nós não somos desse mundo, mas nós vivemos nele. E Deus fala que é para a gente ter amigos, para pregar a palavra de Deus. Então a gente tem que deixar todos os rancores, deixar todas as mágoas, pedir perdão, fazer o que tiver que ser feito. Essa palavra fala que a gente não precisa conviver, mas a gente precisa amar o nosso próximo. E uma maneira de amar o nosso próximo é pregar a palavra de Deus para ele. Eu sei que é difícil. Muitos aqui podem ter no coração mágoas, muitas pessoas aqui podem não querer perdoar uma pessoa, mas é necessário. Porque se a gente não perdoar uma pessoa, a gente não tem como conhecer a Deus. Então que nessa manhã a gente possa começar a refletir sobre isso. Dentre os 12 discípulos de Jesus, 3 eram mais chegados a ele. Todo mundo sabe, Pedro, Tiago e João eram os que mais andavam com o mestre. João tinha o costume de abraçar Jesus e encostar a cabeça no seu coração. E nós vamos ter amigos assim, que são mais chegados. Vamos ter vários tipos de amizade, de amigos. E precisamos ter. E tem aqueles que são mais chegados, tem aqueles que não são tão chegados, que a gente não precisa conviver, mas a gente precisa amar e falar da palavra de Deus. Então a gente vai ter que quebrar muitas barreiras, romper muitas barreiras, que é o título desse mês. Pedro era falante, agitado, por isso às vezes precisava ser corrigido. Então não tem problema nenhum de a gente ser agitado, de a gente
ser muitas vezes nós mesmos parar para pensar, né, e falar aquilo que vem na mente. Não tem problema se você tiver um amigo assim. Lógico, a gente vai corrigir, a gente sempre na palavra de Deus, mas é importante ter amigos assim também. Judas Iscariotes, a quem Jesus deu o pão especial molhado, que era seu amigo e sabia que ia traí-lo, mas Jesus amou ele, estava do lado, ele já sabia que ele ia trair ele, mas ele era amigo de Jesus. Jesus deu toda a oportunidade de, mesmo depois de Judas traí-lo, ele ainda ter a salvação. Ele que não quis, ele que fez a escolha dele. Então não sei como cada um chegou aqui, como que é a condição de cada um, mas ainda há tempo. Jesus sempre vai estar de braços abertos. Até o último fôlego da nossa vida a gente tem como ser amigo de Jesus. Basta a gente estar atento às coisas de Deus, a gente estar sensível à voz de Deus. Lázaro também era amigo de Jesus e até chorou por ele. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou por ele. A gente vai ter que chorar pelos nossos amigos também, e a gente vai chorar. Eu sei que a igreja está de luto, acho que todos já sabem, né? Que a nossa irmã Sandra, Jesus recolheu ela, né? É Sandra Regina. Por que eu falei Sandra Regina? A minha esposa também chama Sandra Regina. E ontem nós estivemos lá no velório. Não é fácil porque essa dor da separação, ela dói demais. Mas também nós se alegramos porque nós sabemos que ela está com Jesus. E para Sarinha, que é filha, né? A gente estamos orando, mas ela é nossa amiga. A gente tem que cuidar, tem que estar do lado dela. Mesmo se alguém tem alguma coisa, sei lá, eu não gosto da Sara por causa daquilo, deixa isso de lado. Não é só pelo momento que ela está passando, mas também pelo momento. A gente tem que abraçar, tem que cuidar, tem que amar. Porque esse é o mandamento de Deus, a gente amar o nosso próximo. E como a gente leu aqui, é levar a palavra de Deus. E como Jesus fez, né? Ele chorou quando Lázaro morreu. E nós ontem estava chorando pela irmã Sandra. Mas no mesmo momento a gente estava alegre. Jesus, ele chorou, mas ele também ressuscitou Lázaro. A irmã Sandra, ela partiu deste mundo, mas ela já está com Jesus. Então Jesus também se alegrou. Irmãos, da mesma forma que Jesus, temos vários tipos de amigos. Como Abraão, podemos ser amigos de Deus. Tiago 2:23. Põe para mim aí no telão, agora eu vou ler no telão. Tiago 2:23. Cumpre-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Por que eu li o versículo? Para não ficar nas minhas palavras. Então a palavra de Deus fala que Abraão era amigo de Deus. Amém? Jesus diz que nós somos amigos dele, e nós sabemos que ele é nosso melhor amigo. Então, para quem não sabia ainda, está sabendo agora. Jesus é nosso melhor amigo em todo o tempo. Deus é bom. Amém? Então não importa o que a gente está passando. Mais uma vez eu falo, Jesus está de braços abertos. Só basta a gente se humilhar. E a gente vai ver aqui um pouco mais para frente e vai falar sobre isso. E eu faço uma pergunta aqui: a gente tem amigos? Se nós não temos, nós deveríamos ter, ou procurar fazer amizade. Eu sei que muitas pessoas são tímidas. Eu também sou uma pessoa muito tímida. Vocês não têm ideia. Alguns já me conhecem mais, já sabem disso. Apesar de eu falar muito, mas quando eu cheguei à igreja, nem em casa eu falava com meus filhos, com minha esposa. Eu era bem calado, tímido. Eu já contei aqui meu testemunho, não vou contar de novo. Mas eu tive vários problemas de criança, então não conseguia desenvolver na escola, não conseguia ler, então sofri muito bullying, muitas coisas, né? E isso fez eu me retrair, ficar cada vez mais tímido e mais fechado.
Primeira vez que eu preguei na igreja, eu não conseguia ler. Mas eu pus a minha esposa do meu lado e pedi para ela ler. Aí ela leu e eu preguei. Mas Deus ele é tão maravilhoso, e eu virei amigo de Deus. Fiquei íntimo com o Pai. E hoje eu estou aqui em cima lendo, com algumas falhas, mas eu estou aqui lendo, estou aqui pregando a palavra de Deus, deixando a vergonha de lado. E é isso que a gente precisa fazer. Deixa todas as diferenças de lado. Faça amizade. É o único jeito da gente ganhar as pessoas para Cristo. Se a gente ficar com vergonha, ficar com medo, ou ficar com rancor, a gente não vai conseguir nada. E no dia do julgamento, como é que vai ser? Como é que a gente vai ser cobrado? Então que a gente realmente possa ser amigo de Deus, parecido. Cristão é ser parecido com Cristo. Então que a gente realmente possa ser parecido com Cristo. Então vejamos como é a amizade de Jesus para conosco e como nós devemos corresponder como amigos. Então nós vamos ver aqui 4 tópicos. O primeiro, que eles vão colocar aí na tela para mim, o primeiro, a maior prova de amizade. A maior prova de amizade. Versículo 13, eu vou ler de novo para vocês. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Em João 13,16, coloca para mim João 13,16. Depois você volta aí. João 13,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Volta lá para mim no primeiro tópico. Tem prova maior que essa? Deus ele deu o único filho que ele tinha, seu Filho unigênito, por amor de cada um de nós. E a gente fica com frescura de perdoar o nosso amigo, nosso irmão, de falar de Deus para ele. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, ninguém vai levantar a mão. Se eu perguntar quem tem coragem de dar sua vida pelo seu amigo, não estou nem falando filho, parente, nada, pelo seu amigo, ninguém vai levantar a mão. Mas Deus ele fez isso, por amor de cada um de nós. Então a maior prova de amizade é essa. Por isso que Jesus é nosso melhor amigo, não tenha dúvida disso. Amém? Jesus deu a sua vida por nós. E não há nada maior que isso. Quando somos amigos de uma pessoa, não enjoamos de conversar com ela, não acaba o assunto, não deixamos de fazer coisas de nosso interesse para estar junto, aprendendo a respeitar as diferenças de opiniões, até ceder à vontade do nosso próximo. Amizade é isso, irmãos. E eu vou falar para vocês, eu também não tenho muita paciência. A pessoa começa a falar um monte de coisa, que não está me interessando, irmãos, me dá uma vontade de sair correndo. Mas a gente não pode ser assim não, a gente tem que ouvir, a gente tem que dar ouvido, como eu escrevi aqui, né? A gente não pode enjoar da pessoa falando, não, a gente tem que estar ali, tem que estar ouvindo a pessoa, tem que ter paciência, porque amigo, mais do que falar, é aquele que ouve. Então a gente tem que ouvir as pessoas, ouvir a dificuldade de cada um. Como é que a gente pode falar que aqui é a família de Cristo, se a gente não dá ouvido para o nosso irmão? Se a gente não sabe do meu irmão da direita ou da esquerda, ou de trás ou da frente, o que ele está passando? Como que a gente pode falar que é uma família? Então que a gente possa se amar mais, se visitar mais. Esqueci um pouco do celular, porque agora com o celular, né, com o WhatsApp, todo mundo lá manda um bom dia, pergunta como é que você está. A gente tem que voltar um pouco para trás, irmãos, começar a visitar mais essas pessoas, olhar mais olho no olho, porque você escrever ali é fácil, de repente você está fazendo ali por uma obrigação, só para falar que está mandando um bom dia, para saber como que a pessoa está. Então começa a olhar olho no olho. Quando você faz uma visita, você vai na casa de uma pessoa, de um amigo, não é como o WhatsApp que você manda uma mensagem, mas você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você visitando, você sabe. Você está observando como que está o armário daquela pessoa. Você está observando o que ela está precisando, pelo tom de voz, pelo olhar, pelo sentimento. E o celular a gente não consegue fazer isso. Então que a gente possa resgatar realmente essa amizade. E ao longo do tempo a gente foi perdendo isso, né, com a tecnologia. Irmãos, nós podemos ter grandes amizades, mas só um morreu por nós, que foi Jesus, o verdadeiro amigo. Então nunca se esqueça disso. Amizade a gente vai ter um monte,
Mas a nossa verdadeira amizade é Jesus. Sabe por quê? A gente deve e vamos ter vários amigos. Mas esses amigos fiéis vão poder nos acompanhar até a nossa sepultura. Daí para frente eles não podem mais. Aqueles que é difícil ainda, tem que ser aqueles amigos realmente fiel. Como a gente viu ontem lá, a igreja em peso lá, no velório lá. Por quê? A gente amava a irmã Sandra, a Sara, estava todo mundo lá. Mas a gente só pôde ir até o sepultamento. Mas Jesus, nosso amigo fiel, ele vai além disso. Porque Jesus está com nós em todo o tempo. E quando a gente parte daqui, Jesus continua com a gente. Então que a gente realmente possa... Por que eu estou falando isso? Para a gente realmente colocar isso na nossa mente, que Jesus é nosso amigo fiel. Ele vai estar sempre presente, mas depende da gente. A gente tem que dar o primeiro passo. O segundo tópico, eles vão colocar ali. Mas eu nem li, volta no primeiro ali, que eu acho que eu nem li ali, ó. Jesus deu a sua vida por nós e não há nada maior do que isso. Eu li sim, graças a Deus. Vamos lá, põe o segundo para mim. A nossa resposta de amor é fazer a vontade de Deus. Versículo 14. O que ele fala aqui, ó? Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Então nós já entendemos qual é a maior prova de amor. Que Jesus morreu por nós. E a segunda resposta é fazer a vontade de Deus. Por isso que eu falei da ilha e do oceano. Então a gente tem que ser como um oceano, alcançar todo mundo, todas as margens. Amém? E a vontade de Deus. Jesus deu a sua vida por nós. E não há nada... Deixa eu voltar aqui que eu estava lendo mas o segundo. Mostramos a Jesus a nossa amizade quando obedecemos a sua palavra. Somos influenciados pelos nossos amigos. E quando não gostamos de certa coisa ou lugar, aprendemos a gostar por causa do amigo. E é uma verdade. Quando você tem muita amizade com a pessoa, você é amigo daquela pessoa, você começa a ter o jeito daquela pessoa, você começa a falar igual aquela pessoa. Eu lembro que quando eu conheci o pastor, nós fomos numa chácara e lá eles estavam tudo reunidos. Eu ainda não tinha essa intimidade, essa amizade com o pastor assim. E eles estavam reunidos ali fazendo uma brincadeira de experimentar pimenta. Tinha várias pimentas assim, ó. Uma mais forte, uma mais fraca e tal. E todos eles ali, aquela loucura, né? Colocar a pimenta na boca ali, experimentar, e eu de longe. Aí me chamaram para participar, e eu não gostava de pimenta, não gostava. Mas de tanto conviver com o pastor, de tanto ele ver comer pimenta, ele sempre me oferecendo, hoje eu sou apaixonado pela pimenta, irmãos. Hoje eu como pimenta. E é da mais forte. Por quê? É amizade. Então quanto mais perto a gente estiver de Jesus, mais parecido com ele a gente vai ser. Como os discípulos, o que eles falavam? Quando Jesus estava indo para ser crucificado ali, o que eles falaram quando eles viram Pedro? Isso aí é um discípulo, porque ele fala como Jesus, ele age como Jesus, e é assim que a gente tem que ser. Por causa do maior amor, nós aprendemos a obedecer a Jesus com prazer. Jesus também faz a nossa vontade quando oramos em seu nome. Versículo 16, ó. Vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem, darem frutos que permaneçam, a fim de que meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então se a gente ficar firme com Jesus e orar, Deus ele vai conceder tudo aquilo que a gente pedir. Amém? Mas a gente tem que ter intimidade com Deus. Não é como o pastor mesmo conta, ele fez um atendimento uma vez para uma irmã, já há muitos anos atrás, e a irmã começou a falar com ele e falou: não, pastor, sabe, estou com uns problemas, né? Mas aquele lá fica me impedindo de eu fazer as coisas, não sei o quê. Ela tinha medo de falar o nome do diabo. Aí o pastor: mas quem? Aí ela falou assim: o Didi. Aí o pastor falou: é o diabo? Falou assim: pastor. Eu falei: então, mas você não tem que chamar o diabo de Didi, você tem que ter intimidade com o diabo, tem que ter intimidade com Deus, não tem medo de falar o nome do diabo. É o diabo mesmo, mas ele não tem poder na sua vida não. Então a intimidade a gente tem que ter com Deus. Amém? Em Salmos 37, 5, também para a gente não ficar aqui nas minhas palavras: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá.
Então confie, põe na mão de Deus. Né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso sim é ter amizade, isso é ser amigo de Deus, fazer a vontade dele. Amém? E o terceiro tópico, coloca para mim, quem está ali em cima? É a Ana? É a Pietra, bem parecida, né, uma com a outra. Glória a Deus. Um relacionamento confiável. Versículo 15. Já não chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamados de amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então aqui é Jesus falando isso, chamando nós de amigo, não de servo. Lógico que a gente é servo de Deus, mas passamos agora a ser amigo de Deus, aquele que realmente tem intimidade com Deus. E aqui diz assim, muitas pessoas pensam que Deus é um Senhor longe de nós e nos considera como miseráveis servos. Mas não, nós somos livres, Ele confiou em nós e podemos confiar nele, porque Ele é o nosso amigo e está próximo de nós. Então muita gente acha que a gente simplesmente somos servos de Deus. Muita gente confunde isso, fala assim, não, peraí, você só vai na igreja para servir, para arrumar as cadeiras, para acender a luz, para atender as pessoas na porta, para ficar lá fora, você não tem tempo para você, só fica servindo, você é um servo. A gente é servo, mas a gente faz isso por amor a Cristo, porque a gente não pode esquecer que Ele é o nosso melhor amigo, e Deus deu a vida do seu Filho por amor de nós. Então a gente serve a Deus, mas serve com amor, e sabendo que a gente serve a Deus, nós temos a certeza que nós somos amigos dele, e temos intimidade com ele. Amém? Para uma pessoa que consideramos amigo, de verdade, não temos segredos. Essa parte é muito importante, irmãos. Assim também podemos contar tudo para Jesus. Ele nos confiou a sua palavra, sua promessa, o seu ministério, os seus ministérios, mandamentos, e podemos contar para Ele os nossos pecados e frustrações. Podemos e devemos contar. Então, uma amizade sincera, agora estou falando uma amizade sincera com Deus. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos que ter essa amizade, mas nem tudo a gente vai poder confiar e contar, porque nós somos seres humanos, somos falhos. Mas Deus, Ele não é falho. Deus, Ele continua sendo Deus. E como Ele fala, Ele confiou a nós, em primeiro lugar, a sua palavra, o seu ministério. Ele confiou tudo a nós. Até falando de dinheiro, irmãos, quando a gente fala de dízimo, dízimo é um mandamento. Você vê que Deus, Ele confiou tanto na gente. Quando a gente trabalha numa empresa e pega qualquer empréstimo, eu não sei, irmão, vou falar da minha época, não sei se chama Orelite ainda, mas se não for, os mais velhos vão entender, que já vinha descontado no Orelite ali, o valor que você pegou de empréstimo, da empresa. Jesus não, Ele te dá o 100% na sua mão, para ver a tua fidelidade, se realmente você confia nele, para entregar os 10% que é dele. Então isso é ter confiança. Então, irmãos, amigos, ser amigo de Deus, Ele confiou tudo na nossa mão. O que a gente tem que fazer? Entregar tudo na mão dele também. Isso é a verdadeira amizade. É contar dos nossos pecados, das nossas frustrações, das nossas falhas, dos nossos defeitos. É não esconder nada, pôr tudo na mão de Deus. Até porque o seu amigo que está do seu lado, ele não vai poder te ajudar muito. Ele vai orar por você, ele vai te dar um conselho bíblico, mas Deus não. Deus, Ele vem e faz um milagre na sua vida. Por isso que a gente tem que falar tudo para Deus, não ter vergonha de nada. Mas eu já ouvi várias pessoas falarem assim, não, para mim não tem mais jeito. Eu já pequei tanto, eu já roubei, eu já matei, já fiz de tudo. Para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim. Basta você crer. Então confie. Eu não sei o que vocês estão passando, mas confie. Coloque tudo na mão de Deus. E o quarto e último tópico.
somos escolhidos para dar frutos. Versículo 16. E diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos. Frutos que permaneçam, a fim de que meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém? Nós fomos escolhidos por Deus para dar frutos, como Ele falou aqui. Mas dar fruto de amor. Eu escrevi ali, nós que escolhemos a Jesus, mas Ele que nos escolheu para dar frutos de amor. Mas em Gálatas 5, do 22 ao 23, que a gente vai ler ele fala desse fruto. Esse fruto não tem só amor. Todos nós gostamos de pessoas que têm essas qualidades, que a gente vai ler aqui em Gálatas 5. Por isso, através da amizade, podemos falar de Jesus. Então, se a gente tiver essas qualidades, a gente vai poder falar de Jesus para essas pessoas, porque as pessoas vão nos procurar, as pessoas vão pedir ajuda. Sabe por quê? A gente vai estar transbordando desse fruto. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, a amabilidade, bondade e fidelidade. É fácil? Não, mas a gente tem que buscar, porque isso Deus deu para nós, esse fruto. E a gente tem que trabalhar em cima disso, tem que buscar o amor, amar as pessoas, a alegria. Tudo isso é opção, irmãos. A gente tem a opção de acordar, ficar triste ou de se alegrar. Mas hoje eu acordei muito mal, não estou bem, não dormi bem. Então lembre-se que Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho por você. Por que você está triste? Deus fala: alegrai-vos sempre. Deus manda a gente se alegrar, então que a gente possa se alegrar sempre nele. A paz de espírito, não vamos perder essa paz não. Sempre vamos lembrar, Deus deu o seu Filho por amor de cada um de nós. A gente não tem o direito de perder a alegria, de perder essa paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade. Amém? A gente não tem esse direito, porque Deus, Ele deu o seu Filho por amor de cada um de nós. Amém? Em cima de tudo isso que a gente falou, vamos levar Jesus para os nossos amigos? Então dá uma glória a Deus. Não tenha vergonha, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, essa é a palavra de Deus. Começa a falar de Jesus. Mas se a gente se encher desse fruto, você vai ver que você não vai ter vergonha, e nem vai precisar chegar até o seu amigo, porque ele vai chegar até você. Por quê? Você inspira o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. As pessoas vão querer estar perto da gente, porque isso, no mundo aí fora, a amizade é totalmente diferente. A amizade aí fora é interesse. É o que eu falei, na hora que a gente está em dificuldade, está passando a pior situação, os amigos somem tudo. Por quê? Não tem fidelidade, não tem paciência para ouvir o que a gente está passando, não tem amor, não tem alegria. Então os amigos fogem todos. Então que a gente possa ser diferente. E a gente é diferente, porque a gente é cristão, e a gente é parecido com Cristo. Amém? Então quando você estiver conversando com uma pessoa, já dei meu exemplo, começar a ficar irritado, eu tenho que lembrar disso. Opa, peraí, eu tenho que ter paciência. Pode continuar falando. Deus, Ele deu 2 ouvidos para a gente ouvir mais e falar menos. E quando a gente abrir a nossa boca, é para falar da palavra de Deus. Não é para ficar falando besteira aí não, e pôr no fogo não. É para a gente trazer a paz. Amém? Conclusão de tudo isso. Quando Jesus subiu ao céu e se despiu de seus amigos, suas últimas palavras foram: ide e fazeis discípulos. Fazei amigos, discípulos e amigos. Amém? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Coloca para mim Tiago 4,4. A amizade do mundo, ela é passageira. E Tiago 4,4 fala sobre isso. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Olha que forte essa palavra.
Mas quando a amizade tem Jesus, ela é eterna. Por isso, a estratégia de Jesus para ganhar vidas foi a amizade, através dos discípulos, que nos mandou levar o nosso amigo até Ele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai levar o nosso amigo até Jesus. O que é isso? É trazer para a igreja. Traz para a igreja, vamos encher essa igreja aqui, vamos trazer os nossos amigos. Ah, mas tem muitas pessoas que difícil, não quer vir na igreja. Tá bom, mas continue com amizade, sempre falando de Jesus para essa pessoa. Ah, mas eu tenho vergonha, não consigo falar. Então tá bom, mostra as suas atitudes através do fruto do Espírito. Amém? É o modo de se vestir, é o modo de falar, é o modo de se comportar, é o modo de ouvir a pessoa, é o modo de receber na sua casa, até de ir na casa das pessoas, ter paciência com essas pessoas. Amém? Aí a gente vai estar levando essas pessoas para Jesus. Aí deixa que o Espírito Santo faz o resto. Aí é com Ele. Amém? Coloca o último texto que eu deixei para vocês, não sei se vocês colocaram, que fala da prova de amizade. Está ali, ó. A prova de amizade que Jesus nos deu foi sua própria vida, e a maior resposta é presente que podemos retribuir e também dar a nossa vida para Ele. Então hoje é Cristo que vive em mim. Eu vivo para Cristo, para fazer a vontade dEle. Se você conhece esses amigos, saiba que Ele está aqui e pode conhecê-lo. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Quem está aqui hoje e fala assim, realmente eu não conheço esse amigo, ou eu até conheço Jesus, mas eu não sabia que ele era meu amigo fiel, eu não tenho essa intimidade toda com ele. Então eu falo para vocês, que hoje você pode conhecer ele, porque hoje Deus se faz presente nesse lugar. Que a palavra de Deus fala, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu me faço presente. Então Jesus está aqui, e todo mundo tem acesso livre a Ele. Então que a gente possa buscar o Senhor, em todo o tempo. Deus é bom. Irmão, se coloque de pé. Então, a gente aprendeu aqui nessa manhã que Jesus, Ele morreu por nós. Aprendemos também que a gente tem que obedecer a palavra de Deus, que é levar a palavra aos nossos amigos. Seja confiável. Deus confia em você. Será que nós estamos confiando em Deus? Ou muitas vezes a gente está com algum problema, a gente está com uma doença, seja o que for. Primeira coisa que a gente faz é falar com o amigo. Beleza, está tudo certo você falar com o seu amigo, mas em primeiro lugar a gente tem que falar com Deus. Isso é confiar em Deus. Primeiro fale com Deus. Deus, irmãos, Ele continua fazendo um milagre. Embora o mundo fala aí fora que nosso país está em crise, mas o céu não está em crise. Deus, Ele continua fazendo um milagre, Ele continua agindo na nossa vida. Muitas vezes a gente não enxerga, mas por quê? A gente parar para refletir todos os dias, quando a gente chegar no final do dia na nossa casa, se você parar, refletir e orar, você vai ver que Deus fez alguma coisa na sua vida, te deu um livramento, Ele cuidou de você, eu não sei, mas Ele sempre vai fazer alguma coisa. Deus sempre está presente na nossa vida. E o último é mostrar as nossas qualidades, que é o fruto do Espírito Santo. Amém? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus.